Graça e a paz de Cristo Jesus. Quem fala mais uma vez com vocês é o pastor Edmário, no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, cujos pastores são o pastor efetivo pastor Ademar Gomes Silva Filho e pastor Jobson Lima, pastor auxiliar. Continuamos assim com o nosso plano de estar expondo as Escrituras, estar pregando toda a palavra, e assim nesse momento queremos assim continuar a estar expondo o texto bíblico no livro do profeta Jeremias. Dessa vez estamos no capítulo 40 do livro do profeta Jeremias. Então, sendo essa mensagem abençoadora para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso amado Pai, que nesse momento, ao expormos Tua palavra, o Teu Espírito Santo venha dar, Senhor, entendimento. O Teu Espírito Santo venha estar iluminando a cada mente, a cada coração, para ser, nesse momento, ser instruída cada mente, ser exortada cada mente e ser consolada, porque essas são as funções da Tua palavra para falar conosco. Assim, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos estar expondo Jeremias capítulo 40, nesse momento. Jeremias capítulo 40, e nosso tema nesse momento é o chamado à renúncia. O chamado à renúncia. Aqui vemos nesse livro de Jeremias, no capítulo 40, é narrado aqui a situação posterior à destruição de Jerusalém feita pelos exércitos do rei Nabucodonosor da Babilônia. E ali é contada a história, nesse capítulo 40, dos que continuaram, dos que não foram levados cativos, mas o povo pobre da terra que ficou, e ali ficou um representante nomeado por Nabucodonosor, Gedalias. E vemos ali que mesmo nesse período de dificuldade, Deus abençoou os que ficaram. A gente vai ver na leitura desse texto e que a renúncia ao orgulho patriótico em nome do Senhor é muito mais sábio do que qualquer forma de orgulho, mas sim a renúncia ao orgulho patriótico e a renúncia a nós mesmos é o caminho para que venhamos a ter certeza de que Deus nos justifica, de que Deus nos adota como filhos, de que Deus nos santifica, de que Deus certamente nos prepara para a ida para a Nova Jerusalém. Vamos prosseguir assim. Vamos então o chamado à renúncia. Em primeiro lugar, o chamado à renúncia é aquele que reconhece a autoridade da palavra de Deus. É aquele que reconhece a autoridade da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico nos versículos 1 ao 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: Senhor, teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã,
a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda o mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Vamos à explicação. O versículo 2 diz que esse mal corresponde a desastre ou calamidade, porque era a última coisa que o povo esperava, já que eles confiavam na aliança de Deus, que tinha feito ao povo de protegê-los. Só que havia um detalhe importante, que a outra parte da aliança eles não tinham cumprido, que era a obediência. Com isso veio todo esse mal, essa calamidade. Versículo 3. Até mesmo o babilônio reconheceu a verdade da palavra de Deus contra Judá. Deus é glorificado por meio dos seus juízos, pois eles revelam a verdade de Deus. O versículo 5. Gedalias tinha uma boa herança. Seu pai, Aicão, interveio para proteger Jeremias em uma das conspirações tramadas contra ele. Capítulo 26, versículo 24. Seu avô Safã, um oficial do reino de Josias, levou ao rei o rolo que o orientou em suas reformas. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 3 ao 13. O rolo representa a lei mosaica, palavra de Deus para o contexto do povo. Aplicação. Reconhecer a autoridade da palavra de Deus começa com o que Jesus disse na tentação do deserto ao diabo. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Acatar a palavra de Deus é verdadeiro alimento para quem busca a dependência de Deus e a vitória espiritual. Devemos sempre acatar o que a palavra de Deus diz apresentada na pessoa de Cristo e seus ensinos. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E de fato, tudo que as Escrituras nos ensina são Espírito e são vida. Porque na realidade, confiarmos nos nossos próprios conhecimentos técnicos, na nossa própria vivência pessoal, divorciada da vontade de Deus revelada na palavra, não é andar no espírito, é andar na carne, é andar na confiança de si mesmo. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Esse é o Salmo 119, versículo 160. Então a realidade é essa. Desde o princípio, a palavra é a verdade. Devemos viver a verdade. Devemos confiar na graça de Deus. E a graça de Deus é revelada na sua palavra. Segundo, o chamado à renúncia é aquele que espera na graça de Deus. O chamado à renúncia é aquele que espera na graça de Deus. Versículos 7 ao 12. Vamos à leitura. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vizirá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite. Metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomaste. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares onde foram lançados e vieram à terra de Judá.
a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Vamos à explicação. Versículos 9 e 10. Servi ao rei da Babilônia, como o Senhor tinha ordenado por intermédio de Jeremias. Quer dizer, a única solução para o povo era justamente isso. Era nada mais, nada menos do que se submeter à Babilônia, já que a liderança e tantos outros do povo quebraram a aliança com o Senhor. E por isso, a única forma de manter-se vivos era se submetendo ao poder do invasor, ao poder do gentio. Versículo 12. Colheram vinho, muita abundância, sinais de bênção e prosperidade. A graça é maior que o pecado. Apesar do povo ter levado o justo castigo, Deus, em sua graça, concedeu a eles que eles pudessem assim cultivar, que eles pudessem assim extrair vinho, extrair azeite. E isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Jerusalém foi destruída no meio do verão. Ainda havia tempo para a produção de vinho. A colheita, últimas frutas de verão, conforme capítulo 8, versículo 20, a observação, e azeitonas, a fim de não se morrer de fome durante o primeiro inverno de desolação. Nisto, eles tiveram sucesso, porque a graça de Deus se revelou. Vamos à aplicação. Esperar na graça implica, antes de tudo, em tomar a cruz e seguir a Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 9, versículos 23 a 24. Quantos hoje, infelizmente, só querem saber do evangelho da vitória? Quantos hoje só querem saber do chamado evangelho da determinação? Mas isso é falso evangelho. Isso é caminho de perdição. O caminho da vida não. O caminho é da renúncia. O caminho é do serviço. O caminho é ser diferente e não seguir este mundo tenebroso, porque este mundo tenebroso, ele incentiva o egoísmo, a vaidade, incentiva a ganância, incentiva a avareza, incentiva a vários pecados que nos afastam de Deus e de nosso próximo. Por isso, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, isso é o mais importante. Tomar a cruz e aceitar as consequências de servir a Jesus. Muitas vezes você pode ser chamado de quadrado, pode ser chamado de atrasado, pode ser chamado, acusado de ser do mal. Mas na realidade, se seguirmos os ensinos de Jesus, estamos seguindo o caminho que é a verdade e a vida também. Cristo. Somente o Espírito Santo pode operar uma mudança de coração no indivíduo, estar disposto a suportar perseguições e ter fé para esperar em Deus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por mais que pratiquemos boas obras, salvação é sempre pela graça. Só praticamos obras para agradar ao nosso Deus. Praticamos obras para que os outros vejam Cristo em nós. Isso é o mais importante entendermos. Nós praticamos boas obras porque Cristo deseja que sejamos luz do mundo e sal da terra, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 5. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A raiz de tudo é a graça. Pela graça, Deus nos dá o nosso trabalho. Pela graça, Deus nos dá o nosso alimento. Pela graça, Deus dá a nossa família. Pela graça, Deus nos dá a saúde. Pela graça, Deus nos dá irmãos para caminharmos juntos e orarmos pelos outros. É tudo pela graça. Sempre maravilhosa graça. Confie em Deus. O chamado à renúncia é aquele que procura o bem de si e do próximo. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa e lhe disseram: sabes que tu, que Baalis, rei dos filhos de Amon,
enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria a ele a tua vida? De maneira que todo Judá se tem congregado, a ti fosse disperso, e viesse a perecer o resto de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. O chamado à renúncia é aquele que procura o bem de si e do próximo, conforme acabamos de ler nos versículos 13 ao 16. A explicação: os versículos 13 e 14, Joanã. Tudo o que se sabe sobre ele é que era um comandante militar que apoiou Gedalias. Ismael. Tudo o que se sabe sobre ele é que ele era da família real. Pode-se ver em Jeremias 41, versículo 1. Que se aliou aos amonitas e foi enviado para assassinar Gedalias. O bem-estar da pequena comunidade salva dependia de sua submissão à Babilônia e seu apoio a Gedalias. Joanã sabia que Ismael, incentivado pelos amonitas e provavelmente também pelo partido pró-Egito, queria matar Gedalias, mas este último recusou-se a tomar as necessárias precauções. Agora vamos à aplicação. Apesar da imprudência de Gedalias, o princípio da busca pelo bem de nosso próximo está no seguinte: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amós capítulo 5, versículo 14, como disse o profeta. Então, apesar de toda a falta de precaução, de toda a imprudência, sempre devemos buscar o bem do nosso próximo. Sempre buscar o bem do nosso próximo, já que a grande preocupação de Gedalias era justamente estar tudo em paz. Mas devemos também ter muito cuidado com as circunstâncias que estão ao redor. Por isso, a palavra de Deus nos diz: sede prudentes como a serpente e simples como uma pomba. Mas o mais importante é lembrarmos que não servimos a nós mesmos, mas servimos o nosso próximo. E aí diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo ou seja, o mandamento que resume a tudo, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Marcos 12, versículos 30 ao 34. Tudo isso está resumindo a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade que temos de amar a Deus e amar o nosso próximo. Estando assim nesse relacionamento, estamos assim cumprindo toda a vontade de Deus e, de fato, mostrando que nós, de fato, nascemos de novo na presença de Deus. Nunca podemos esquecer isso. As marcas, ou os sinais, ou o fruto de quem é nascido de novo, sempre se reflete em amor. Porque quem ama o próximo, honra pai e mãe. Quem ama o próximo, não mata. Quem honra o próximo, quem ama o próximo, não furta, não adultera, não diz falso testemunho e não cobiça. Então é importante, quem ama, honra pai e mãe. Quem ama, não mata. Quem ama, não adultera. Quem ama, não furta. Quem ama, não diz falso testemunho. Quem ama, não cobiça. Então essa é a vontade de Deus para nós. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Então, o desejo de Deus para nós justamente nisso é lembrarmos que não é somente o nosso próprio bem, devemos buscar o bem dos nossos irmãos, que precisamos uns dos outros, confiando em uns nos outros, para a honra e glória do Senhor. Devemos caminhar assim, caminhando
perdoando, tolerando, orando, consolando uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para nós. As palavras do Senhor para nós são verdade e vida. Conclusão: o chamado à renúncia é aquele que reconhece a autoridade da palavra de Deus. Todo cristão deve ter o ensino de Cristo como objetivo de vida. O chamado à renúncia é aquele que espera na graça de Deus. Aquele que renuncia a si mesmo reconhece que tudo provém da graça de Deus, revelada em Cristo, operando no poder do Espírito Santo. O chamado à renúncia é aquele que procura o bem de si e do próximo. Um exercício de quem renuncia a si próprio entende a ideia do amor ao próximo, deixando de lado seu próprio bem. Egoísta. Essa é a vontade de Deus para nós. Agora vamos, assim, ter o nosso momento de oração para com todos os irmãos pelos quais estamos orando, e não esquecemos de jeito nenhum, especialmente dos irmãos, no caso aqui, né? Queremos colocar aqui na nossa oração os nossos irmãos, a irmã Sônia, queremos colocar aqui a irmã Lucimar, queremos colocar aqui a irmã Giselda, queremos colocar aqui o irmão Walter, queremos colocar aqui os nossos irmãos enfermos, né? E aqui eu coloco a irmã Lúcia Helena, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, coloco aqui também o irmão Ronaldo, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, também, e os demais irmãos que não estão aqui nessa lista, mas para a honra e glória do Senhor, vocês, que eu não estou mencionando, e que sempre enviam essas mensagens, vocês são sempre alvos das nossas orações, estão no nosso caderno de oração. Tá? Então coloco aqui irmãos e irmãs como Alice, da Terceira, a irmã Márcia, da Terceira, coloco aqui a família do diácono Luciano, a família do nosso presbítero José Luiz, a família também do nosso irmão também, nosso irmão Gilson, também eu coloco aqui, a família do nosso irmão presbítero Gilson, coloco aqui também a vida também do nosso irmão Virgílio, coloco também a vida de todos assim pelos quais temos orado, e claro, das lideranças em geral. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus, tá? E aqui eu coloco os irmãos de uma maneira geral, da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, onde eu congreguei, e continuo assim orando por todos vocês. Vocês estão no nosso caderno de oração. Os irmãos da Congregação Batista Memorial de Olinda, vinculada à Igreja Batista Memorial do Cabuís, tá? Do pastor André, que é o dirigente dessa congregação, e o pastor efetivo, né, eleito, da Igreja Batista Memorial do Cabuís, a todos os membros dessas congregações. E, claro, da nossa Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis e também dos nossos amigos. E aqui eu incluo os missionários Reverendo Ricardo Narciso e do Reverendo Marcos Azevedo, os quais tenho assim sempre orado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero Te agradecer, quero Te glorificar nessa noite. Visita, Senhor, os enfermos nesse momento, Senhor. Visita-os, Senhor, para que sejam restaurados, para que sejam curados, para que sejam libertos, para que sejam tocados por Ti, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Visita cada família representada, cada família que precisa vencer uma causa, cada família que precisa de um familiar que seja liberto, de cada familiar que precisa, Senhor, ter, ó Deus, um verdadeiro novo nascimento na Tua presença. Para cada um, Senhor, que está muitas vezes enfraquecido, Senhor, diante das dificuldades e dos problemas do dia a dia, para que a sua fé possa crescer sempre e possam ganhar experiência e continuarem firmes no Senhor. Ó Deus, abençoa grandemente, Senhor, a vida de cada missionário. Abençoa grandemente, Senhor, a vida de cada um dos Teus servos, ó Pai, que estão no nosso livro, no nosso caderno de oração. E guarda a mim, guarda a minha família, guarda a família da minha esposa. Assim te glorifico e te exalto, Senhor. Que na nossa vida,
cada um que está ouvindo agora esta mensagem. Receba, Senhor, a maturidade no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade, Senhor. Fortalece-os, Senhor. E fortalece-os revestindo-os da armadura de Deus, da tua armadura, Senhor, para vencer as astutas ciladas do maligno. Para que cada um, Senhor, se revista do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Reveste teus servos, Senhor. Abençoa-os grandemente e que permaneça na nossa vida, na vida de cada um, a fé, a esperança e o amor. E o amor seja verdadeiro, o amor a Cristo e o amor ao próximo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não deixe de curtir, compartilhar e inscrever-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Canal Pregador Fiel Reformado de Cristo aqui no YouTube. Bom, compartilhe, porque esta mensagem, onde você estiver, tem o objetivo de ser uma bênção para a sua vida, para fortalecer a sua fé e para que o nome de Deus principalmente seja glorificado. Então curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Receba uma bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos. Amém.